Eu sou um grande fã da franquia de jogos de Devil May Cry. O Devil May Cry 3, ele é um dos maiores jogos da geração do PlayStation 2, e o Devil May Cry 5, que foi o último que lançou, é um dos melhores jogos que foram lançados nesses últimos anos. E quando foi anunciado que DMC teria uma nova adaptação para anime, eu fiquei muito animado. Mesmo sendo feito pela Netflix, que tinha uma fama bem pessimista de estragar as obras que eles adaptavam, eu ainda tinha um pico de esperança que poderia sair alguma coisa legal. E quando começaram a sair os primeiros trailers, essa esperança começou a aumentar mais ainda porque parecia que estava muito legal. A estética do anime parecia que tinha sido mantida fiel aos jogos, os trailers tinham um monte de música de new metal, tipo Limp Bizkit, Papa Roach, e mesmo já podendo ver no trailer que algumas coisas da história já seriam adaptadas e que não seria algo totalmente igual ao jogo, isso por si só eu não acho que seja um problema. Uma adaptação, ela não precisa ser exatamente igual ao material original para ela ser considerada boa. A gente pode citar, por exemplo, a trilogia do Homem-Aranha do Tobey Maguire, ou os filmes do Batman do Nolan, que são filmes que mudam muita coisa da história dos quadrinhos, só que eles ainda mantêm a essência dos personagens e a ideia que os quadrinhos originais tentavam passar. Então mudar algumas coisas na história não é um problema, desde que ainda seja mantido o mínimo de fidelidade e respeito pelo material original. O que, pelo título desse vídeo que você clicou, dá pra ver que não é o caso de Devil May Cry. O engraçado é que o criador dessa animação, ele também escreveu a série animada de Castlevania da Netflix, e muitos reclamaram também que a série não tem nada a ver com jogos. E bem, eu nunca joguei Castlevania e eu cheguei a ver só alguns episódios da animação. Só que se o que eles fizeram com ela for no mesmo nível do que eles fizeram com DMC, eu entendo perfeitamente a revolta de vocês. Eu não consigo entender por que essas empresas, quando vão adaptar alguma coisa que seja de um outro país, no caso do Devil May Cry, ele é um jogo japonês, eles têm que querer americanizar a coisa o máximo possível a ponto de não ter mais nada a ver com a história original. Porque o que eles fizeram aqui foi basicamente pegar uma história de caçadores de demônios e transformar isso numa história da opressão dos Estados Unidos, envolvendo refugiados, imigrantes, com um pano de fundo envolvendo demônio. E é basicamente isso. Pronto, começou a lacração. Mas isso a gente vai falar mais pra frente, porque a animação, na verdade, no primeiro episódio, ela começa muito bem. O primeiro episódio é muito divertido, o Dante tá muito legal, e o segundo mantém nessa mesma pegada até o ponto em que a Lady encontra o Dante. O que aí começa o maior problema da animação, que são justamente os seus dois personagens principais. Primeiro que o Dante aqui, ele tá nerfado de uma forma tão absurda que chega a ser uma coisa que nem faz sentido dentro da própria animação. Porque nessa cena ele enfrenta a Lady e ele perde. Perde da forma mais idiota possível, que é pra uma arminha de choque. Sendo que há 2 minutos atrás ele teve a barriga completamente explodida por um tiro e ele não sentiu absolutamente nada. Fora que ele tem uma velocidade e força muito maior do que de qualquer humano normal, e era pra ele acabar com a Lady assim, muito fácil. Só que não só nessa cena, mas em várias outras que vão acontecer mais pra frente, sempre que o Dante e a Lady vão se enfrentar em alguma cena, ele vira uma lesma e um imbecil e sempre perde pra ela. E boa parte da série daqui pra frente vai se resumir basicamente do Dante sendo preso e sendo carregado pra lá e pra cá. Outras horas ele vai estar apanhando completamente, levando uma surra, e em alguns momentos ele vai bater também. O que, pra quem jogou os jogos, sabe que isso é uma vergonha. O Dante é talvez um dos personagens de videogame mais fortes já criados. São 5 jogos e ele perde pouquíssimas lutas na série, tipo, pouquíssimas mesmo. E aqui, em praticamente todo episódio, ele tem que apanhar pelo menos uma vez. E o próprio nível de força que ele tem na animação não faz sentido, porque uma hora ele tem muita dificuldade para conseguir quebrar uma algema, mas em outros ele tá lutando contra demônios extremamente fortes. Então, qual a lógica? Fora que ele é deixado de lado em tantos momentos da animação que parece realmente que ele não é o protagonista da série, o que leva a gente pro segundo problema, que é a Lady. Primeiro uma coisa, o design da Lady nos jogos, ele é tão bom, nos 3 jogos que ela aparece, todos os visuais que ela tem são incríveis, e aqui na série ela tem essa armadura que é muito feia, cara, o visual dela na série tá muito ruim. E o pior é que tem uma cena que ela aparece com a roupa dos jogos e ela tá muito mais legal, mas, né, pra que ser fiel aos jogos? Bora mudar tudo mesmo. Você tem uma das maiores franquias de videogame de todos os tempos, mas o roteirista pensou, não,
eu sou o pica, eu vou mudar tudo e vou fazer uma coisa muito melhor. E aí ele foi lá, mudou tudo e transformou a Lady numa personagem completamente insuportável. Eles basicamente pegaram a personalidade que ela tem no Devil May Cry 3 e extrapolaram essa personalidade em 10 vezes. No DMC3, assim como é na animação, a Lady ela é uma personagem muito marrenta, só que aqui é de uma forma muito mais divertida, porque a Lady ela é muito mais fraca que o Dante, mas mesmo assim ela tenta peitar ele o tempo inteiro, o que gera interações muito divertidas entre os dois. E o senso de humor que tem nas falas dela é muito mais engraçado, e a relação dela com o Dante evolui ao ponto deles se tornarem amigos, que é muito mais interessante de se ver aqui. Já na série ela vira basicamente uma chata que fica xingando palavrão a cada 2 minutos. E as interações dela com Dante não são tão divertidas assim, porque principalmente eles não têm tanto carisma quanto os seus personagens nos jogos têm. Fora, claro, toda a forçação que tem em ela conseguir ganhar do Dante na luta, o que é um absurdo. Já sobre o vilão da série, você começa achando que ele vai ser uma coisa, só que aí mostra que é algo totalmente diferente e que isso é uma coisa completamente bizarra. Porque ele é basicamente um humano que achou um portal pro mundo dos demônios e aí ele passou a viver nesse lugar com os outros seres. E aí a série meio que faz uma mudança porque ela meio que coloca que existem meio que demônios do mal e outros do bem, passa a vida então tentando ajudar esses demônios a fugirem desses outros que estão tentando escravizar eles. Até que em um determinado momento ele consegue abrir um portal que leva para o mundo da Terra e ele leva vários refugiados junto com ele tentando fugir, só que eles acabam sendo surpreendidos por militares dos Estados Unidos e eles matam todos os amigos que estavam com ele. E essa organização que matou todos os refugiados é a que a Lady faz parte na série. Com isso então ele enlouquece completamente e decide armar todo um plano para se vingar dos humanos que mataram os seus amigos. E o plano é basicamente conseguir de novo a espada do Esparta, pegar os colares do Dante e do Virgil para que ele possa abrir um portal para que todos os demônios, inclusive o Mundus, possam invadir a Terra. E cara, na moral, a lore principal dos jogos, que é a do Dante, do Virgil e do Esparda, ela tá tão desconexa de toda essa história que fica parecendo muito jogado e que eles realmente pegaram Devil May Cry só por ser Devil May Cry, ser uma franquia grande, mas eles queriam aquilo pra criar uma coisa completamente diferente usando os personagens da franquia. A própria história do vilão, ela se conecta com a Lady, mas o Dante não tem nada a ver, ele tá completamente avulso. E esse vilão, que pô, você vê que ele é tão bom que eu até esqueci o nome dele, eu não sei o nome desse cara, ele poderia ter sido tão melhor utilizado, só que a forma como ele foi apresentado e desenvolvido acabou sendo algo muito qualquer coisa. Mas enfim, no final de tudo, a Lady e o Dante conseguem impedir com que esse cara abra o portal para os demônios invadirem, só que aí é que vem a trufa da série. Porque aí ela faz os Estados Unidos invadirem, na verdade, o mundo dos demônios e serem eles quem vão acabar com o mundo deles completamente e escravizar todo mundo. E aí a gente tem uma sequência até um tanto vergonhosa deles invadindo, tacando bomba, destruindo tudo. E pra completar, eles ainda colocam o American Idiot do Green Day pra tocar nessa cena, porque, né, se não conseguiram compreender ainda a crítica social foda que a gente tá fazendo, bora deixar o mais claro possível ainda. E aí eles conseguem dominar um mundo de seres que são muito mais fortes que eles, mas eles conseguem dominar. E só pra deixar claro, eu não tô falando que é um tema que não pode ser abordado ou alguma coisa assim. O meu problema é fazerem isso em uma série que não tem nada a ver com isso, que é Devil May Cry, e ainda de uma forma tão mal feita como foi a que eles fizeram. E aí no final a gente tem uma última cena em que aparece o Virgil. E aí você pensa, tá, eles descaracterizaram completamente 2 personagens da série, mas eles não vão conseguir fazer isso em uma cena só com o Virgil. E eles conseguiram. Nos jogos, o Virgil, ele é um cara que nunca se submete a ninguém, ele quer sempre agir por conta própria, e ele tem uma busca incessante por poder, ele quer sempre se tornar o mais forte possível, e a jornada dele nos jogos é basicamente isso, ele tentando ser o mais forte possível e nunca estando abaixo de ninguém. E aí chega aqui na série e ele não quer isso. Ué? Aqui o Virgil, ele é meio que um subordinado do Mundus e ao que parece ele é subordinado voluntariamente, ele quer ser isso, o que é completamente diferente dos jogos, porque na franquia ele luta contra o Mundus e perde, e aí ele é transformado no Nelo Ângelo, que é um subordinado do Mundus. E aqui ele virou meio que um salvador dos refugiados demônios que estavam sendo presos pelo governo dos Estados Unidos, o que é uma coisa assim que não tem nada a ver com o Virgil, não tem nada a ver.
E aí você fala, tá, Lucas, mas e se a gente esquecer tudo? Esquece tudo, esquece os jogos, esquece os personagens, vê a série apenas como série e não como uma adaptação, e aí ela é boa? Sendo bem sincero, nessa visão, ela é no máximo nota 6, porque a animação ela é ok na maior parte do tempo, e o 3D tem horas que ele tá legal e tem horas que ele tá muito zoado, e a história, o roteiro em si, ele é muito medíocre, assim, ele não tem nada demais, e pro potencial que tem Devil May Cry, é uma coisa muito decepcionante. Mas bem, a animação ela tem recebido boas análises das críticas e eu acho que ela provavelmente vai ganhar uma segunda temporada, assim como Castlevania ganhou, e aí eles vão poder descaracterizar ainda mais a história o quanto eles quiserem. Mas bem, essa é só a minha visão da série. Se você concorda ou discorda, deixa sua opinião nos comentários para que eu possa ler. Eu leio todos os comentários. Se você gostou do vídeo e quer que eu faça análise de outras animações, séries ou coisas assim, deixa o like e se inscreve no canal. E é isso, falou!